Se você passou algum tempo na internet durante a década de 2010, provavelmente já viu esse rosto. O Jeff the Killer foi uma das creepypastas mais conhecidas daquela época, e se você não conhece, provavelmente você deve morar dentro de uma caverna. Mas, basicamente, você encontrava essa imagem em vídeos, histórias, jogos e animações. E o mais bizarro não é a imagem, é o fato de que a gente tinha medo disso. Mas por quê? Bom, nesse vídeo eu vou tentar responder essa pergunta e a história por trás disso. Hoje eu vou voltar para um dos maiores clássicos da internet, Jeff the Killer. Ai, que medo. A história mais conhecida conta a origem de Jeff, um garoto que acaba sofrendo uma série de acontecimentos que levam à transformação física e psicológica dele mesmo. Depois de tudo isso, ele passa a agir como assassino e ganha a aparência que conhecemos hoje. E é aqui que a história se complica. Existem diversas versões da história de Jeff, com diferenças marcantes entre elas. A creepypasta acabou sendo recontada, modificada e republicada tantas vezes que separar a versão original dessas adaptações posteriores acabou sendo uma tarefa no mínimo complicada. Então, mais do que tentar reencontrar uma única história verdadeira, é interessante observar como o personagem foi sendo construído pela própria comunidade da internet. Mas afinal, por que o Jeff the Killer ficou tão popular? Bom, olha pra ele. A imagem por si só já virou praticamente um símbolo das creepypastas. Durante aquela época, histórias de terror eram compartilhadas principalmente através de blogs, fóruns, vídeos de narração e esses fósseis que o pessoal costumava chamar de internet. E a creepypasta tinha exatamente aquilo que funcionava muito bem nesse formato. Uma história simples, uma imagem extremamente marcante e um personagem que podia ser colocado em praticamente qualquer situação. E essa última parte chega a ser bem preocupante, na verdade. E foi assim que Jeff deixou de ser apenas uma creepypasta e começou a aparecer em todo lugar. Mas depois de tantos anos, será que Jeff the Killer ainda funciona como terror? E a resposta é não muito. A imagem continua estranha, mas boa parte do impacto que ela tinha foi perdido pela exposição. Você provavelmente já viu esse rosto 1 milhão de vezes, e se você fosse na padaria todo dia e desse de cara com ele, também perderia o efeito. E a própria história também sofre com aquele clássico problema das creepypastas antigas. Quanto mais você lê, quanto mais você consome aquilo, mais percebe que algumas coisas simplesmente acontecem porque precisavam acontecer. Mas isso não significa que Jeff seja inútil como terror. Pelo menos não totalmente. Na verdade, ele funciona muito melhor como retrato da época específica da internet, e é comum que essas coisas percam brilho com o tempo. Jeff the Killer talvez não seja mais um monstro assustador que parecia ser há 15 anos atrás, se é que você tinha medo dele, mas continua sendo uma das figuras mais reconhecíveis em seu meio, e talvez seja justamente por isso que vale a pena revisitar essas histórias. Não necessariamente para descobrir se elas ainda dão medo, mas para lembrar por que elas deram medo em primeiro lugar. E, sinceramente, talvez seja melhor assim, porque se esse cara ainda estivesse me assustando depois de todos esses anos, eu provavelmente deveria me tratar. E é isso, manda esse vídeo para aquele seu amigo que ainda tem medo do Jeff the Killer, e obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima.